Vamos dar mais alguns passos na discussão que vimos fazendo do capítulo 1 do livro de Henri Lefebvre, Lógica Formal, Lógica Dialética. Capítulo este que tem por título geral Teoria do Conhecimento. Encerramos a nossa última discussão no item 10, quando Lefebvre faz alguns apontamentos a respeito da relação materialismo e positivismo. Avancemos para o item 11, onde Lefebvre está procurando fazer alguns apontamentos a respeito de como a sociologia trabalha ou se relaciona com a teoria do conhecimento. Fundamentalmente, ele estará fazendo referência à corrente positivista da sociologia, que pretende explicar a sociedade através das manifestações coletivas ou da consciência coletiva. Para ele, um dos traços da sociologia contemporânea é criar denominações abstratas para explicar as sociedades concretas, e com isso não se chega a lugar nenhum. Diz Lefebvre, a escola sociológica contemporânea pretende captar a questão da teoria do conhecimento mais de perto. Neste sentido, descobre na vida social a origem das noções científicas, como as de tipo, gênero, espécie, de causa e de lei. No entanto, a objetividade da ciência não pode ser conquistada por esses caminhos. E quando se fala da objetividade da ciência, se está falando de uma pesquisa da verdade que é estabelecida independentemente dos sentimentos, dos interesses ou das preferências do pesquisador. Portanto, a objetividade está em apreender aquele objeto de investigação tal como aquele objeto é, e não tal como o pesquisador gostaria que aquele objeto fosse. Neste sentido, para contrapor esta leitura mais positivista da sociedade com uma leitura embasada na objetividade perseguida pelo materialismo contemporâneo, Lefebvre estabelecerá algumas objeções. Dirá ele, nada se ganha estendendo ao conjunto das consciências subjetivas reunidas numa sociedade o problema da objetividade. Ou seja, ele está aqui se furtando de reconhecer o caminho de Durkheim como sendo um caminho válido, uma vez que Durkheim vai trabalhar com a ideia de que a consciência coletiva é o resultado do intercâmbio das várias consciências individuais. E prossegue Lefebvre. A objetividade deve ser definida pela correspondência entre as ideias do sujeito e o objeto, e relacionada à prática. Portanto, é neste intercâmbio contínuo entre indivíduo e realidade que nasce a possibilidade da apreensão objetiva desta realidade, na medida em que este indivíduo se relaciona com o mundo objetivo, ele estabelece determinadas práticas dentro deste mundo objetivo, e esta prática colocará a ele questões que procurará responder, elaborando-as sob a forma de teoria no plano do pensamento. Portanto, a objetividade deve ser definida pela correspondência entre as ideias do sujeito e o objeto, e relacionada à prática. Nada se ganha transformando num sujeito coletivo o sujeito individual. Ora, prossegue ele, a escola sociológica tende, precisamente, a representar de modo abstrato, portanto genérico, a vida social,
desligando-a de qualquer relação com uma prática social determinada, com uma estrutura social concreta e com uma precisa organização das relações recíprocas dos homens em sociedade e destes com a natureza. Os sociólogos em questão falam correntemente de alma coletiva, de ser social, de representações coletivas. No entanto, observará Lefebvre, esses sociólogos chegam a tais noções através não da análise da sociedade concreta, e sim através da análise de sociedades em gerais, isto é, através de uma noção abstrata de sociedade. As consciências individuais, observa Lefebvre, não são como afirma Durkheim, ou seja, para Durkheim, as consciências individuais são associadas, combinadas, e assim, penetrando-se, fundindo-se, as almas individuais dão nascimento a um ser, que no caso de Durkheim será a consciência coletiva, que se expressa através da existência das instituições. Esse ser social, prossegue Lefebvre, é apenas uma abstração, uma generalização, uma definição vaga de qualquer sociedade, levada ao absoluto mediante uma operação metafísica idealista, ou seja, se mistifica no plano da consciência o que efetivamente esta realidade é. É curioso observar, por exemplo, como Durkheim não está voltado a investigar os vários modos de produção, mas tão somente trabalhar com a ideia de que toda e qualquer sociedade é atravessada por determinadas consciências coletivas e que estas consciências coletivas adquirem a força moral através das instituições. Não está voltado para investigar as contradições reais ou as sociedades concretas, mas sim detectar características gerais das várias sociedades para tentar extrair algumas leis capazes de explicar o processo de desenvolvimento destas sociedades, ou então, como que estas sociedades podem se manter em harmonia. As sociedades reais, esse ser é apenas uma abstração, uma definição vaga de qualquer sociedade levada ao absoluto mediante uma operação metafísica idealista. No entanto, as sociedades reais e seu estudo concreto são negligenciados por esta forma de pensamento e são negligenciados em favor de uma definição metafísica, portanto, mistificadora, especulativa, da sociedade em geral. Depois, com a ajuda desta abstração, desta generalização, pretende-se explicar as sociedades reais, as sociedades concretas. Lefebvre observa que a história do conhecimento não pode ser relacionada à história abstrata, genérica do ser social, e sim à história concreta da prática social, ou seja, a como os homens determinados, em condições determinadas, intervieram de maneira determinada nas condições objetivas, estabelecendo suas relações sociais também determinadas com outras individualidades. Daí que a história do conhecimento não pode ser relacionada à história abstrata do ser social, mas à história concreta da prática social. Portanto, esta história ela tem que ser compreendida através de suas características fundamentais, que é a prática social e histórica que percorre cada uma destas sociedades. Elas formam um todo indissolúvel e sem a compreensão deste todo se torna impossível qualquer
teoria do conhecimento que explique de uma maneira suficientemente pertinente o que é a sociedade. Para Lefebvre, o pensamento lógico e científico é objetivo, ou seja, não brota da cabeça dos indivíduos, nem é o resultado de uma vontade deliberada dos indivíduos, mas encontra sua possibilidade no intercâmbio que os indivíduos estabelecem com as condições materiais de vida. O pensamento lógico e científico é objetivo, corresponde a seu objeto. Se não for assim, este pensamento não é nada. O pensamento lógico e científico não apenas é objetivo, como também ele é universal, ou seja, impõe-se com uma necessidade racional a todo homem capaz de concebê-lo. Se não for assim, também não é nada. Lefebvre prossegue, observando que o conhecimento objetivo permite o poder sobre a natureza, e o poder alcançado permite estender a exploração e o conhecimento. Com isso, ele quer dizer o seguinte: quanto mais o indivíduo, o ser pensante, apreende as determinações da realidade, mais ele produz um conhecimento sobre esta realidade que permite a ele intervir nesta realidade de uma maneira mais eficaz. E quanto mais ele aumenta a eficácia de intervenção na realidade, mais ele subordina o máximo possível essa realidade às suas necessidades. Voltemos à passagem, então, de Lefebvre. O conhecimento objetivo permite o poder sobre a natureza, sobre as condições objetivas, e o poder alcançado sobre as condições objetivas permite estender a exploração e o próprio conhecimento. Em certo grau de desenvolvimento e de poder adquirido sobre a natureza, portanto, sobre as condições objetivas, aquelas que já estão postas quando o ser social nasce, quando o ser, o indivíduo, nasce, em certo grau de desenvolvimento e de poder adquirido sobre a natureza, a sociedade humana, e aqui já estamos no âmbito das relações sociais, a sociedade humana deixou de existir no nível da natureza. Aqui ele está fazendo uma referência àquela discussão que encontramos também em Marx. O animal é uno com a natureza. Já o ser social, já o homem, é o único ser capaz de criar distanciamentos em relação às suas necessidades imediatas. É o único ser capaz de projetar respostas que o distanciam cada vez mais daquela condição que é restrita nos animais, ou seja, serem unos com a natureza. Isso não significa que o ser social possa se emancipar totalmente da natureza. Ele sempre estará em dependência da natureza, das condições objetivas, para continuar sobrevivendo. Mas ele cria espaços que permitem a ele, por exemplo, um certo grau de liberdade diante das condições objetivas. Em certo grau de desenvolvimento e de poder adquirido sobre a natureza, a sociedade humana deixou de existir no nível da natureza, ou seja, deixou de ser una, como acontece com os animais. Emergiu acima da natureza, portanto, conquistou espaços de liberdade. Sem deixar de estar a ela ligada, conquistou esses espaços de liberdade, mas esta autonomia jamais é absoluta, uma vez que o ser sempre terá que cotidianamente produzir e reproduzir as suas condições materiais de existência, nem que sejam aquelas mínimas para a sua existência biológica. Ultrapassou a vida e a comunidade naturais do primitivo e do bárbaro, ou seja, dos primeiros agrupamentos humanos. A civilização, assim alcançada, tornou-se ao mesmo tempo menos natural e mais humana, ou seja, o mundo passou a ser cada vez mais produto da intervenção humana nas condições
objetivas. O homem instintivo não se separa da natureza. Quando se alcança um grau superior de conhecimento, o máximo que se pode ter é um distanciamento em relação a estas condições imediatas, a estas condições objetivas e imediatas. Este homem instintivo ao qual ele está fazendo referência aqui são os primeiros exemplares, poderíamos dizer, ou as primeiras individualidades que integraram o gênero humano. Neste plano, ele está muito próximo da natureza, do mesmo modo que os animais estavam extremamente ligados à natureza. No entanto, na medida em que estes seres foram aprendendo a conquistar determinadas formas de conhecimento sobre a natureza, esta existência ela deixa de ser cada vez mais instintiva para assumir plenamente a sua dimensão de resposta consciente. Lembremos, no entanto, que Marx vai observar na ideologia alemã que no homem mais primitivo, o instinto é também um instinto consciente. Ainda que ele não tenha a elaboração teórica do que está fazendo, já está passando por um determinado grau de consciência as respostas que aquele ser mais primitivo na cadeia do desenvolvimento do gênero humano e conseguia estabelecer face às condições objetivas que encontrava. O desenvolvimento humano, prossegue Lefebvre, o desenvolvimento humano tem um duplo aspecto. Primeiro deles, ou, de um lado, qualitativo, criação de culturas e de civilizações diversas, originais. E, unido a isto, um lado quantitativo, que se expressa no progresso, no poder sobre a natureza, na objetividade do pensamento, na precisão e na verdade das formas do conhecimento. Hoje, conclui Lefebvre, o problema não é mais apenas o de dominar a natureza, mas o de dominar racionalmente e de organizar os produtos da atividade humana, a vida econômica e social, a própria natureza do homem. Com estes elementos, Lefebvre encerra a discussão deste item 11 do capítulo 1, Teoria do Conhecimento, capítulo este que está no seu livro Lógica Formal, Lógica Dialética. É importante observar que Lefebvre, em muitos momentos, não aprofunda estas discussões. Ele trabalha muito mais em forma de apontamentos. No entanto, as observações que ele realiza não deixam de ser pertinentes. É sempre importante resgatar do autor aquele núcleo racional do seu pensamento, triar um pouco vários elementos que podem fazer com que a apresentação do autor se torne também bastante dispersa, como acontece muitas vezes no texto de Lefebvre. De qualquer maneira, fica aqui o convite para ler este interessante e instigante estudo de Lefebvre, Lógica Formal, Lógica Dialética. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui em nossos exercícios de trazer à tona estes textos, colocá-los em contato com as jovens gerações de estudantes e de pesquisadores que se interessam por conhecer um pouco mais profundamente as ciências humanas. Até uma próxima.